Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. É uma alegria que nós possamos compartilhar este tempo para refletir a palavra de Deus, para estarmos juntos nessa nossa reflexão semanal. Muitas vezes eu encontrei pessoas leigas que não tiveram a oportunidade de estudar tanto a palavra de Deus e que elas diziam assim, que não consigo compreender, por isso não leio. Mas justo o não ler é que impede de compreender. Ou seja, na medida que nós frequentamos a palavra de Deus, que vai se abrindo a nossa mente, o nosso coração, que nós vamos nos tornamos assim mais capazes de compreender, e essa palavra de Deus vai entrando na nossa vida, vai nos transformando. Sem essa relação com a palavra de Deus, nós não temos uma vida verdadeira de fé, nós não conhecemos o verdadeiro Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós estamos fazendo esse caminho com o nosso mestre, sem pegar o lugar do mestre que é Jesus, mas quem nos transmite a imagem do nosso Deus é Lucas. E nesse caminho é importante que nós não somente escutemos o Evangelho como uma pessoa que está conhecendo a história do passado, mas é importante escutar essa palavra de Deus como uma resposta para a nossa necessidade de hoje. Vejam que a cada domingo a palavra de Deus está buscando corrigir algum aspecto, nos ensinar melhor alguma coisa sobre a nossa dimensão de fé, sobre a nossa relação com o Senhor, sobre o Senhor em si mesmo. E hoje nós escutamos uma outra parábola, que é curiosamente introduzida por Lucas com uma expressão assim: para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Substituímos justiça aqui por outra palavra semelhante, para ser mais claro, santidade. Alguns que se acreditavam tão santos e julgavam os outros, para isso Jesus conta essa parábola. Nós encontraremos dois personagens, um fariseu e um publicano. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. Ora, quem é o fariseu? Nós tantas vezes julgamos mal até por causa dessa parábola e até pensamos assim: este homem não vale nada, por isso Jesus o trata assim na parábola e o outro é um santo publicano. Mas não é tão assim. E aqui é que está a grandeza dessa parábola, o desafio para que nós possamos compreender. Por quê? O fariseu era de fato a maior produção religiosa de Israel. Vejam, meus irmãos, que a lei do Antigo Testamento prevê o jejum 1 vez por ano. Ele diz, jejum 2 vezes por semana. Prevê pagar o dízimo sobre alguns produtos, ele paga o dízimo de tudo. Por que ele jejua tanto? Por que paga tanto dízimo? Porque quer pagar até por aqueles que não pagam, quer jejuar até por aqueles que não fazem penitência. Isso é mal? Se nós encontrássemos uma pessoa assim nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nós estaríamos tão felizes. Nós teríamos essa pessoa como modelo, seria canonizada em vida. Mas o erro deste homem não é isso. A introdução da parábola diz: Jesus conta essa parábola para pessoas como este fariseu, que se considera santo e se sente no direito de julgar os outros. O segundo personagem da parábola nos ajuda ainda mais a compreender a intenção do Senhor Jesus. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício para mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este último, o publicano, voltou para casa justificado, mas o outro, o fariseu, não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Quem é o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Nenhum de nós tem prazer de ter um cobrador de impostos no calcanhar, mas este era ainda mais odiado porque ele trabalhava para o invasor romano. E o Império Romano estabelecia que deste local o publicano deve dar para o Império um valor e ele podia cobrar quanto quisesse. Aí você imagina a ganância humana, o que fazia esses publicanos fazer com o povo.
O publicano era odiado, ele não podia ser recebido numa casa, não podia entrar na sinagoga, no templo. Se considerava que era um que não se convertia nunca mudava de vida. E se convertesse, deveria dar no mínimo 20% daquilo que era considerado que tinha roubado. Eram riquíssimos, eram poderosos. Ora, aí então está o problema. Nós, em geral, pensamos assim: o fariseu é o pecador, o publicano é o santo dessa parábola. Mas não é isso, caríssimos. Já lhes disse que como produção religiosa o fariseu é grandioso. Já lhes disse que o publicano é um ladrão, um que enrolava, que buscava vantagem em tudo. Mas Jesus não está elogiando a santidade de um ou falando mal do pecado do outro. O tema da parábola é uma outra questão. O fariseu comete aquele que é o pecado que pode acontecer na vida de uma pessoa que crê. De considerar que pelos seus méritos, pelo seu esforço, ele merece um prêmio, ele merece a graça de Deus, que já não é mais graça, porque esse é o pagamento. Ele merece o reino dos céus, porque ele conquistou, ele trabalhou para ter esse reino dos céus. E já o publicano, sabendo-se pecador, que não tem nenhum mérito, o que ele faz? Senhor, piedade de mim, que sou pecador. Essa é a oração cristã por excelência. Piedade de mim, que sou pecador. Então, se muda o eixo da parábola, porque Jesus está dizendo assim, e assim é a introdução de Lucas. Jesus conta essa parábola para aqueles que se consideram santos e se sentem do direito de julgar os outros. O fariseu podia fazer tudo e deve fazer. A nossa prática religiosa é justa, mas não para comprar alguma coisa das mãos do nosso Deus, mas como uma gratidão por tudo aquilo de bom que o nosso Pai nos faz. Se nós não fazemos essa mudança, nós começamos a considerar que nós temos direito a tudo aquilo que Deus e os outros fazem por nós. E isso é um modo terrível de destruir a nossa relação com Deus e com os irmãos. É essa mudança que o Evangelho de hoje nos chama a fazer. Para todos vocês, uma boa semana, um bom domingo. Paz.